Com um mercado de trabalho recessivo e uma inflação que não dá sinais de diminuir, a economia russa está mais do que aquecida, está torrando. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Sagat Bordiev, revisado por JJ Liber, narrado e produzido por mim, Quintessência. Sua guerra contra a Ucrânia pode não estar se desenrolando conforme o planejado, mas o presidente Vladimir Putin ainda pode afirmar que a economia russa está tendo um bom desempenho, como ele diz, melhor do que o esperado anteriormente. Esse tipo de eufemismo é pouco habitual para o líder do Kremlin. Com um mercado de trabalho recessivo e uma inflação que não dá sinais de diminuir, a economia russa está mais do que aquecida, está mesmo torrando. Este é um claro exemplo de como um ditador consegue afundar um país com seus projetos expansionistas absurdos, como é o caso da guerra na Ucrânia causada por Putin. Contudo, olhando para além da superfície, fica claro não só que o atual boom é temporário, mas também que é o prelúdio de um futuro econômico doloroso. Putin colocou a economia em modo de financiamento total da guerra. Isso implica que ele está planejando um longo conflito na Ucrânia, que a Rússia invadiu em fevereiro de 2022. O PIB da Rússia irá expandir-se 2,2% este ano, de acordo com a previsão mais recente do Fundo Monetário Internacional. Isso é 3 vezes mais rápido que o crescimento esperado para a zona do euro este ano. Em fevereiro, a previsão do FMI de que a Rússia cresceria 0,7% em 2023 foi amplamente considerada otimista. A principal razão para o boom surpresa é a bonança de gastos desencadeada pelo governo, que rompeu com uma longa tradição de contenção fiscal para financiar a sua guerra na Ucrânia. Vocês sabem, o cálculo do PIB, por definição, é uma farsa, pois ele leva em consideração o gasto do governo somado com a arrecadação tributária. Como o gasto do governo vem da arrecadação ou da emissão de moeda, então é o mesmo dinheiro somado 2 vezes, ou seja, se o governo aumenta o gasto público, o PIB aumenta. Olha que mágico, não é? Explicamos sobre isso num vídeo antigo do canal que foi excluído após um strike do YouTube em 2020, intitulado De Quanto é a Carga Tributária Brasileira. Mas você consegue achar esse vídeo em outros canais no YouTube, confira a descrição deste vídeo. O orçamento da defesa aumentou para um equivalente a 3,9% do PIB este ano, contra 2,7% em 2021, um ano antes da invasão da Ucrânia. Irá saltar mais de 70% em 2024, atingindo cerca de 6% do PIB segundo os planos oficiais. E estes são números conservadores, porque outros tipos de despesas de guerra, como novas construções nos territórios ocupados, estão escondidos noutras seções do orçamento. O esforço de guerra está concentrando recursos públicos num setor militar industrial repleto de corrupção, ineficiência e alheio ao conceito de lucro. As prioridades militares também pesam sobre o resto da indústria, mobilizando recursos humanos e contribuindo para um mercado de trabalho restrito. A taxa de desemprego caiu para um mínimo histórico de 3% em agosto. Nunca tinha estado abaixo de 4,4% antes da guerra. Mais de 300 mil homens russos foram mobilizados para o conflito. Os empregadores queixam-se da escassez de pessoal, que se está agravando mesmo em indústrias como a têxtil, com poucas ligações com a máquina de guerra. O bom desempenho da economia russa também é ajudado pela sua adaptação gradual às sanções ocidentais. Moscou encontrou lacunas e novas rotas comerciais para importar componentes proibidos, que são primeiro exportados pela Europa para outros países, desde peças de aviação através da Lituânia até microchips através do Cazaquistão. Entretanto, o aumento dos preços do petróleo, que subiu quase 60% desde os mínimos de março, está proporcionando algum alívio econômico bem-vindo e receitas muito necessárias ao governo. Putin diz agora que o déficit orçamental será de apenas 1% do PIB este ano, metade das estimativas anteriores do governo, graças aos impostos sobre o petróleo e o gás. A boa notícia, porém, limita-se ao curto prazo e logo vai acabar. A médio prazo, a economia está ameaçada por uma série de bombas relógio, para usar as palavras da economista russa Alexandra Prokopenko. A primeira dessas bombas é o êxodo de talentos. O mercado de trabalho restrito também se deve à imigração de trabalhadores qualificados após a invasão da Ucrânia. De acordo com uma estimativa da RE Rússia, uma publicação independente, entre 800 mil e 900 mil russos deixaram o país desde fevereiro de 2022.
2022. Estes incluem muitos trabalhadores altamente qualificados, nomeadamente na indústria tecnológica, e funcionários de empresas ou organizações sediadas no estrangeiro. Isso irá, com o tempo, afetar o potencial de crescimento da economia. A segunda ameaça é o rublo em dificuldades. A moeda russa caiu 30% desde a sua máxima de janeiro. A sua queda acelerou desde o motim de junho do antigo aliado de Putin, Yevgeny Prigozhin, e dos seus mercenários do Wagner. O Banco da Rússia não conseguiu conter a queda, mesmo depois de ter aumentado a sua taxa básica de 7,5% para 13% este ano. O Banco Central está utilizando a política monetária para contrariar a política fiscal expansionista do governo, mas a inflação agora vai atingir os 6% anuais e poderá atingir os 7% nos próximos meses. O Banco da Rússia resistiu aos controles generalizados de capitais. Isso não impediu o governo de decidir em 13 de outubro que 43 grandes exportadores serão forçados a depositar 80% dos seus ganhos em moeda estrangeira em bancos russos e a converter 90% desse montante em rublos, duas medidas desesperadas destinadas a impulsionar a moeda em meio à diminuição da demanda pelo rublo. À medida em que as sanções e outras barreiras isolam um país do resto do mundo, Moscou está reforçando o seu controle sobre a economia. Primeiro, apreendendo os ativos de empresas estrangeiras que saem da Rússia, como o grupo alimentar francês Danone ou o gigante dinamarquês das bebidas Carlsberg, e assegurando que caiam em mãos amigas. Depois, elaborando uma lista com uma série de empresas russas outrora privatizadas que Putin quer recuperar para o Estado. Num país onde a corrupção já é abundante, isso eleva o espectro de enorme ineficiências nos setores industrial e bancário. As perspectivas da Rússia quando os gastos militares começarem a diminuir são terríveis. A evasão parcial das sanções não compensa a perda de transferências de tecnologia da Europa ou dos Estados Unidos. A redução do investimento público nas escolas e na educação devido à prioridade dada aos militares aumentará a perda de produtividade a médio e longo prazo. E num país onde a expectativa de vida já é inferior a 70 anos, em comparação com mais de 80 anos na Europa, 78 anos na China e 76 anos nos Estados Unidos, a redução do investimento no sistema de saúde agravará a terrível demografia do país. Pior ainda, a Rússia emergirá do momento atual como um vassalo financeiro do seu grande vizinho. O boom econômico tem o preço de uma crescente dependência financeira da China. O comércio entre os dois países disparou à medida que Pequim comprou grande parte do petróleo russo que a Rússia já não consegue vender à Europa. E o yuan substituiu o dólar como moeda preferida de Moscou. A Rússia apresenta todos os problemas de uma economia emergente, com a taxa de crescimento de uma economia industrial madura, e o país está cada vez mais forçado a depender de uma moeda que não é totalmente conversível, gerada por outro governo tirânico para servir os seus próprios interesses. Estas poderão revelar-se, com o tempo, a bomba relógio econômica e estratégica mais potente. A economia já apresenta tensões e o FMI espera que o crescimento do PIB caia para a metade, para 1,1% no próximo ano. Putin poderá sentir-se tentado a duplicar a aposta e a continuar a gastar, especialmente porque irá tentar a reeleição em 2024. Embora haja poucas dúvidas sobre o resultado, mais gastos em pensões e serviços sociais ainda ajudariam a reforçar a sua posição. Forçar a economia a funcionar no ritmo atual irá, no entanto, exacerbar os atuais problemas e apenas atrasar a grande crise que estes irão desencadear. Putin está fadado ao fracasso desde o começo nesta guerra, mas o pior mesmo é todo o sofrimento que ele vem causando para os cidadãos da Ucrânia e também para os cidadãos russos que não apoiam essa guerra. O patético ditador russo está afundando o país com suas ambições territoriais que não o levaram a lugar algum. Isso só mostra como o Estado é especialista em destruir riqueza e promover violência e destruição. A parte boa é que sabemos que esse ditadorzinho está com seus dias contados. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!